Boa noite, eu sou a professora Graziele Borges, professora do Programa em Educação Física associado UESB-UESC. Quero dar as boas-vindas a essa conferência de abertura do terceiro Encontro Baiano de Atividade Física e Saúde. A recente abertura do nosso programa de pós-graduação em Educação Física, UESB e UESC, representa um importante passo para o crescimento da área de atividade física no estado da Bahia. Nós estamos muito felizes por esse evento e, diante desse contexto, o Grupo de Pesquisa em Atividade Física, Saúde e Felicidade, um grupo criado no ano de 2007, promove, então, um Encontro Baiano de Atividade Física e Saúde. A primeira edição aconteceu em 2017 e a segunda em 2019. E agora nós estamos na terceira edição. E nesse evento, nós teremos a honra de contarmos nessa conferência de abertura com a fala da atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a professora Maria Cecília Marinho Tenório. E também teremos, para a conferência de encerramento, a professora doutora Sueila Santos, da Unesp de Presidente Prudente, que vai falar sobre obesidade na adolescência, que é, inclusive, egressa desse grupo de pesquisa que vem, então, trazendo para nós essa conferência. Então, nesse momento, temos a honra de convidar a nossa conferencista para falar sobre o tema Avanços e Desafios Globais de Pesquisa e Atividade Física e Saúde, a professora doutora Maria Cecília Marinho Tenório, que vou apresentá-la brevemente, que tem um vasto currículo, possui graduação em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, especialista em doenças crônicas degenerativas pela Universidade de Pernambuco, mestre em Ibiatria pela Universidade de Pernambuco, doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou pós-doutorado na Arnold School of Public Health na University of South Carolina, é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e é sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, presidente atual, da gestão atual da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e tem experiências nas áreas de educação física escolar, com ênfase em promoção da atividade física e saúde da criança e adolescente, atuando principalmente nos temas de educação física escolar, atividade física, motivação para atividade física e esporte educacional e epidemiologia da atividade física. A professora já desenvolveu diversos trabalhos e publicações nacionais e internacionais e dou destaque aqui na sua atuação no Guia da Atividade Física para a População Brasileira. Seja bem-vinda, professora, a esse evento e vamos desejar aqui uma boa apresentação e estaremos juntas nessa mesa. Paz. Obrigada, Graziele, obrigada a vocês, principalmente em nome da Graziele e do professor Silvio, eu agradeço o convite e a lembrança do meu nome para essa importante atividade que vocês estão desenvolvendo aí. A gente sabe o quão difícil é liderar pesquisas, grupos de pesquisa no nosso país, e gostei muito do nome do grupo de vocês, Atividade Física, Saúde e Felicidade. Eu acho que é bem pertinente, principalmente nos dias atuais, essa temática tão importante. Então, o dia de hoje eu reservei esse momento para que a gente pudesse falar um pouco sobre esses avanços e desafios globais da pesquisa em atividade física e saúde. Para vocês, para todos nós que tem interesse, que gosta, que quer se aproximar, graduandos, graduados, pós-graduandos, poder discutir e pensar sobre essa temática tão abrangente e tão importante que a gente precisa realmente entender um pouco melhor o quanto a gente já avançou, mas ainda, principalmente na nossa região do Nordeste, eu estava conversando antes de iniciar esse encontro com os professores que estão aqui organizando, o quão difícil a gente da região Nordeste, da gente das universidades públicas poder
congregar, né, esse conhecimento e, ao mesmo tempo, a importância de eventos como esse, né, em diversos formatos, que faz com que a gente se aproxime realmente das pessoas que querem contribuir, que querem colaborar. Tá? Então, como a professora Sueli colocou, e a Grazi também, eu sou de Recife, né, estou aqui em Recife, e vim falar um pouquinho hoje sobre essas questões. E aí, para esse bate-papo, tá? E a gente também espera que vocês possam fazer perguntas aí pelo chat. Eu trouxe, né, essa agenda aqui desse bate-papo, a gente iniciar, né, com a questão dos avanços, né? O que é que a gente tem avançado enquanto área, o que é que a gente tem avançado enquanto pesquisas realizadas a nível mundial, global e a nível nacional, tá? O papel da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde contribuindo com esse avanço, especialmente aqui no nosso país, e um breve histórico do nosso congresso, que é o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que também vou falar um pouquinho mais sobre ele no decorrer da minha fala, tá? Então, iniciando, a gente sabe que quando a gente fala, né, dessa questão dessa agenda nacional e agenda global, eu pontuo aqui 3 pontos muito importantes para que a gente possa pensar. E todos nós que estamos aqui hoje, quem vai assistir depois, né, estudantes da graduação ou da pós-graduação, muitas vezes a gente se depara, né, com alguma pesquisa ou algum interesse ou alguma publicação, principalmente nos dias de hoje, né, que o meio de divulgação de uma informação se tornou muito mais rápida, né, a partir da internet, a partir das redes sociais, e a gente realmente precisa filtrar bastante, né, a qualidade dessas pesquisas, a qualidade dessas informações. Mas, de uma forma geral, a gente vê, tanto a nível global como nacional, que nós avançamos muito nas pesquisas, no monitoramento e nas intervenções. Tá? Então, as pesquisas, de uma forma geral, né, o que é que se tem publicado, o que é que se tem investigado, os tipos de pesquisa, né, as populações, os instrumentos, tudo isso avançou demais. Né? Que quando a gente começa a entender um pouquinho sobre as pesquisas de atividade física e saúde, né, a gente remete as primeiras pesquisas na década de 50, por exemplo, que a gente sempre utilizava o quê? Os questionários, o autorrelato, né? E ainda continua se usando, não é? Não tem nenhum problema em utilizar esse tipo de instrumento. Mas há, hoje em dia, um aumento, né, da qualidade do tipo da pesquisa, né, como também dos instrumentos e a condução dessa pesquisa, tá? O monitoramento, eu me refiro a grandes pesquisas, principalmente as pesquisas realizadas pelos órgãos governamentais. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar, né, do CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, tem um banco de dados imenso, né, sobre as questões de saúde da população. Né? Existe hoje em dia vários monitoramentos a níveis globais, né, com um sistema de rede, né, de pesquisa em rede, onde todo mundo compartilha com aqueles dados, todo mundo coleta os dados, e há uma divulgação, né, e há uma forma de tratar esses dados, tendo populações de vários, pelo menos de todos os continentes. E no Brasil também temos algumas pesquisas de monitoramento. Oi? Professora Cecília, Tô a ouvindo. gente está vendo a sua tela toda, mas não está em modo apresentação. Nossa. Para nós. Está aparecendo um fundo preto? Porque para mim está aparecendo aqui. Na verdade, está aparecendo sua tela inteira, mas a apresentação não. Está como se fosse os slides todos. Nossa, interessante. Deixa eu sair aqui e fazer de novo, tá? Mas aí a gente não vai perdendo esse tempo da conversa. Então, a gente vê aqui. Tu me avisa se ficou todo? Ainda não. Continua do mesmo jeito? Isso. Deixa eu iniciar aqui de novo. Vamos lá.
Acho que agora vai. Me confirma, tá, Graziele, por favor? Assim que aparecer, confirmo. Tranquilo. Agora sim, estamos vendo o modo apresentação. Maravilha, ficou melhor. Obrigada. São essas coisas, né, que acontecem com os recursos tecnológicos, mas a gente fica tranquilo e vamos embora. Então, em relação ao monitoramento, a gente tem no Brasil, por exemplo, a PENSE, né, que é a Pesquisa Nacional da Saúde dos Escolares, temos o Vigitel, né, temos alguns outros estudos de monitoramento também, e avançamos também de uma forma geral, global e nacional, em intervenções, né, porque a gente sabe que durante muitos anos a maioria das pesquisas voltadas para a área da atividade física e saúde foi, né, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisava, que era conhecer, né, principalmente os estudos descritivos, as pesquisas transversais, onde a gente conseguia entender um pouco melhor do que é que estava acontecendo para realmente conhecer a dimensão do problema, né? Os grupos expostos e não expostos, né? Quais são os fatores associados, e ainda, em alguns lugares, ainda esse tipo de pesquisa ainda é muito necessária, tá? Mas avançamos com pesquisas mais robustas, que são as pesquisas voltadas para a intervenção, porque a gente conhecendo essa dimensão do problema, nós, pesquisadores e profissionais, né, da área da saúde, temos, né, e precisamos ter esse comprometimento de tentar mudar a nossa realidade, para que a gente possa realmente alcançar, né, níveis de atividade física de acordo com as recomendações, né, diminuir as diferenças entre os grupos mais expostos, né, tentar proporcionar e propor políticas públicas, né, ações, né, governamentais para que se mude esse cenário, até porque a atividade física, a falta da atividade física é um grande problema de saúde pública, né? Então, todas essas questões a gente conseguiu avançar bastante. E aí eu trago aqui, né, a partir dessa evolução das pesquisas, né, e a gente entendendo que a atividade física, ela não é somente, né, a falta da atividade física, o problema da inatividade física não é exclusivo a decisão de não fazer não é somente do indivíduo, né? Então, em relacionado à pesquisa, a esses avanços da pesquisa, esse slide faz uma síntese, né, que o problema da atividade física ele está sendo visto agora como um modelo ecológico, onde todas essas variáveis influenciam diretamente nas nossas decisões, nos nossos hábitos, nas nossas, né, e dentre eles a atividade física. Então, os determinantes da atividade física, aquilo que determina, aquilo que vai influenciar, vai fazer com que a gente faça ou não faça, passa por todos esses fatores. Fatores individuais, né, que a gente não desconsidera, são realmente importantes, que esses fatores individuais têm uma subdivisão de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, né? Mas hoje em dia as pesquisas também mostraram e nos mostram, né, que há fatores interpessoal, do ambiente, relacionados às políticas nacionais e políticas públicas e de uma forma global. Então, tudo isso influencia. Então, vocês que estão aqui hoje, né, enquanto estudantes da graduação, da pós-graduação, para despertar esse conhecimento e entender, né? Muitas vezes a gente diz, fulano não faz atividade física porque não gosta, não tem tempo, tem tempo para tudo, mas não tem para isso. Mas não é somente isso, né? A culpa, a gente não pode culpabilizar apenas, exclusivamente o indivíduo, mas entender qual é, né, as questões do suporte familiar, o suporte emocional, a cultura, as normas daquela população, daquele indivíduo, né? Pensando sempre a saúde, né, a atividade física e saúde, como um grande questão de saúde pública, né, a partir de uma visão mais global dessas situações. Então, o ambiente, se existe calçada, se é seguro, se tem iluminação adequada, se tem parques ou ciclovias ou ciclofaixas, ou apenas a faixa de pedestre ou algum local que a gente possa caminhar com mais segurança, né, se tem um ambiente favorável para isso, se há políticas, né, de transporte, urbanização, saúde, né? Então, existem várias questões que a gente precisa pensar. Então, é o que a gente sempre fala, não é ter ciclovia ou ter escolas abertas no fim de semana, não é ir, é também, né? É ter atividade física na escola, é ter
atividade física na praça, na praia, nos parques, né? Não é escolher entre um e outro, é tentar fazer de tudo o possível, né? De proporcionar mais possibilidades, né? De ter mais locais para essa prática, né? A gente propor outros espaços, né? Dar essa oportunidade. Quando a gente oferta aquele espaço, dá uma oportunidade a mais, as pessoas vão ter muito mais chance de tentar fazer essa atividade física, tá? Então, nas pesquisas, a gente avançou bastante na forma global e nacional, também entendendo que essa saúde, da atividade física e saúde, não é apenas o indivíduo, mas todo esse cenário que vai influenciar. E aqui eu trago rapidamente alguns dados do Vigitel, que é uma pesquisa muito importante, que é uma pesquisa de vigilância, né, que acontece no nosso país. Tivemos algumas mudanças, né, no questionário, nos instrumentos, e isso é muito ruim, né, para quem quer fazer pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa longitudinal, uma pesquisa de tendência, um sistema de vigilância, por exemplo, é muito importante que a gente tenha a manutenção das questões ou das variáveis para que a gente possa realmente ter uma comparação, né, um acompanhamento daquele fator que a gente está querendo estudar. Se há mudanças no instrumento, isso deixa muita falha, tá? Mas, enfim, essa última versão de 2021, aqui a gente vê, né, a questão do percentual de indivíduos com prática insuficiente, aqueles que fazem menos do que o recomendado, né, em todas as capitais e Distrito Federal, relacionado com a idade, tá? Então, a gente vê que ainda é muito alto o nível de inatividade física, e principalmente entre as mulheres. Vocês estão vendo aí, 55% das mulheres, 55,7%, não praticam atividade física, tá? E entre os homens é um pouco menor, mas cerca de quase 40%. E a gente vê que esse percentual também tende a aumentar com a idade, tá? Então é importante a gente ver esses subgrupos aí também mais expostos. E aí a gente passa um pouquinho, né, sobre esses avanços. Nós, aqui no Brasil, né, fizemos recentemente, foi publicado em 2022, o Guia da Atividade Física para a População Brasileira. Esse foi um marco muito importante para o nosso país, né? Não é que o país vai trazer novas recomendações diferentes do que já foi visto, tá? Então, a gente precisa entender que as pesquisas de atividade física, elas têm um objeto comum e elas têm um cenário muito comum. Infelizmente, o problema da falta de atividade física é muito semelhante no mundo todo, tá? As mulheres fazem menos que os homens, pessoas mais velhas, vai diminuindo ao longo da idade, e já existem alguns fatores que já estão bem estudados e bem consolidados. Então, a gente fez esse guia, né, nós, os pesquisadores brasileiros, um grupo de mais de 80 pesquisadores da área da atividade física e saúde, nós participamos desse guia, e isso foi muito importante para que o governo que encomendou, né, os governantes que encomendaram, o Ministério da Saúde que encomendou esse produto, então a gente conseguiu perceber e, tipo, tentar aproximar, né, a ciência do poder público, porque são eles que fazem as leis, são eles que definem os investimentos, as políticas públicas, tá? Então, foi muito importante a gente ter esse documento e abrir esse canal de comunicação para que a gente pudesse propor e ouvir, né, ser ouvidos, né, no sentido de entender qual é a melhor forma e estratégia da gente tentar mudar esse cenário. Então, foi muito importante, né, o Guia Brasileiro da Atividade Física e Saúde tiveram 2 capítulos muito importantes, diferente de outros guias do mundo, tá? A gente incluiu um capítulo voltado para a educação física escolar, né? Educação física escolar, então é muito importante, que a gente sabe que para a maioria dos adolescentes e crianças é a única oportunidade que eles têm no dia de fazer essa atividade física, como também incluímos um capítulo sobre pessoas com deficiência e também a questão da grávidas, né, e pós-parto também. Então, foi bem interessante. E aí a gente passa, né, para um dos artigos que nós publicamos sobre como foi construído essa figura. Eu acho bem interessante porque ela traz um resumo dessa evolução, né, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, essa linha histórica aí está muito voltada para o que aconteceu aqui no nosso país. Nós, enquanto país, enquanto Brasil, amadurecemos bastante na área da atividade física e saúde. Então, começou em 95 com a criação da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde pelo professor Abdala, né, que depois cedeu essa revista para a sociedade.
Ao mesmo tempo, né, ao longo dos anos, alguns projetos, algumas organizações, como o Celafix, fez o Agita São Paulo, que também é um marco histórico na nossa área. Né? Em 96, eles começaram lá um grande evento, e não somente o evento, mas o Agita São Paulo, né, o projeto Agita São Paulo, que inclui muitas atividades. Quem tiver interesse, busca hoje em dia nas redes sociais, tem um site, eles fazem treinamentos, eles fazem cursos, é muito, muito interessante. Em 97, teve a primeira edição do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que foi liderado pelo professor Marcos Narras. Então, quem estuda atividade física e saúde é uma referência obrigatória, né? O professor Marcos Narras é uma pessoa extraordinária. Então, o grupo dele, né, lá em Florianópolis, eles lideraram e fizeram a primeira versão, que o Congresso acontece até hoje, a cada 2 anos. É um congresso, antigamente era exclusivo somente lá em Florianópolis, mas depois passou a ser itinerante, tá? E aí houveram outras atividades que também, ao longo dos anos, né, como o reconhecimento da atividade física como um comportamento importante para a promoção da saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde criou o Dia Internacional da Atividade Física. Esses dias são muito importantes, né, porque faz com que todas as pessoas do mundo, né, todas as instituições e órgãos consigam parar e pensar e promover informação sobre esses benefícios. E aí tivemos outros projetos, né, o programa Agita Brasil, a Academia da Cidade, a Academia da Saúde, né, o programa Lazer Ativo do SESI. Em 2005 teve um marco muito, muito importante, onde tivemos aqui no Brasil uma parceria com professores da América do Sul e Estados Unidos na elaboração do projeto Guia, em 2005, tá? Onde tiveram várias avaliações de algumas intervenções, de alguns projetos que davam certo. E isso também foi um marco importante, porque mostrou que o Brasil está fazendo pesquisa, está fazendo intervenção, está fazendo políticas públicas, e esses modelos foram reproduzidos em outros países, em outros locais. Em 2006, foi iniciado aqui no Brasil o Vigitel, que é o sistema de vigilância de doenças, né, crônico-degenerativas e também hábitos de saúde. E aí, em 2007, foi criada a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? E a gente fez, ano passado, 15 anos, e estamos ainda aprendendo e contribuindo aí com o conhecimento da atividade física e saúde. Então, tiveram outras intervenções, né? Aqui também a gente chama de vários avanços, né? A Pesquisa Nacional de Base Escolar, que é o APENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde, né, com adultos. Teve a implementação do projeto Academia da Saúde, e culminou, né, um dos grandes destaques foi o Guia Brasileiro de Atividade Física em 2021, onde a gente passa por mais uma etapa aí de construção desse conhecimento no nosso país. E aí, falar um pouquinho, né, da sociedade. Então, qual é o papel de uma sociedade científica? Né? Nós somos uma sociedade que não tem fins lucrativos, a gente se reúne, né, professores, estudantes e pesquisadores, e qualquer pessoa que não necessariamente esteja na área da saúde, né, porque a atividade física e saúde não é promovida somente por pessoas que são da área da saúde, por exemplo, um engenheiro, um administrador, né, um urbanista. Eles podem também trabalhar, um economista, por exemplo, podem trabalhar com atividade física e saúde sem estar promovendo ou prescrevendo a atividade física, mas ele vai pensar o quê? Num ambiente favorável para a atividade física, né? No custo, na economia, nos recursos. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, né, e contribuir com a área da atividade física e saúde, né, a sociedade, ela promove, né, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que esse ano vai ser na cidade de Garopaba, tá? Em Santa Catarina, então todos estão convidados para prestigiar, para conhecer. Temos também os simpósios regionais de atividade física e saúde. Então, o Congresso Brasileiro, ele acontece a cada 2 anos, e sempre nos anos ímpares, como agora, 2023, e os simpósios regionais acontecem nos anos pares. Então, ano que vem, teremos os simpósios das 5 regiões. Quem sabe a Bahia não pode sediar aí um evento também da sociedade, tá? Temos também a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é o periódico oficial da revista,
E, além disso, a gente promove, né, vários eventos, cursos, palestras, lives e outras atividades. Então, convido a todos e todas para se associar. Como a gente falou, é uma sociedade científica sem fins lucrativos. Então, quando a gente se congrega, se junta, se fortalece, se une em prol de um objetivo, a gente consegue alcançar, né, muito mais ações. Então, a gente já tem um diálogo muito importante com o Ministério da Saúde, com algumas entidades científicas, algumas parcerias, né? Então, promovendo cursos, livros, eventos. Então, tudo isso faz com que a gente se fortaleça e consiga contribuir, dar nossa contribuição para a construção desse conhecimento. Então, eu convido todos vocês para conhecerem um pouco melhor e se tornarem sócios também. E aí a gente passa para o outro lado, né? É interessante quando a gente vai conversar, né, sobre avanços e desafios, às vezes, ou muitas das vezes, a gente enxerga com muito mais facilidade as dificuldades do que os avanços, né? Mas a gente vê que tivemos muitos avanços, né? Tivemos bastante avanço, mas a gente precisa ainda de avançar, né, de superar alguns desafios, né? Então, a gente tem conversado bastante, né, sobre essa vinculação do conhecimento, né? Então, a gente sabe que é importante a gente produzir pesquisas, sim, e nós, professores, profissionais, pesquisadores, principalmente de instituições públicas, né, de ensino superior, temos muitos desafios no sentido de termos metas para progredir, para conseguir financiamentos, né? Então, muitas vezes a gente está lá preocupada, aonde é que eu vou publicar? Qual é a A1, qual é a A2, qual é a B1, qual é a B2, para a gente ajustar esse nosso conhecimento para as nossas necessidades, né? Que, infelizmente, muitas vezes não são as mesmas necessidades que os problemas de saúde pública e saúde coletiva. Tá? Então, outros desafios também relacionados a temas de pesquisas, né, em atividade física e saúde, financiamento de pesquisa em atividade física e saúde, e essa capilaridade nacional das pesquisas nessa área. Tá? Então, são alguns desafios que a gente precisa avançar bastante em relação a isso. E aí, esse tópico, né, quando a gente fala de vinculação do conhecimento, então, muitas vezes, a gente tem discutido isso bastante entre os pesquisadores, né, renomados. Sabemos da importância dessas publicações de revistas, né, de alto impacto, alto fator de impacto, não somente para que a gente possa realmente mostrar, né, a nível internacional o que é que nós, brasileiros, estamos fazendo, isso é muito importante, a gente não deve desconsiderar, mas muitas vezes esses artigos, essas revistas, elas não tão próximas daqueles que têm a decisão, o poder de decidir ou o poder de mudar esses comportamentos. Mesmo se a gente trabalha a nível individual, como, por exemplo, um professor na escola, um personal trainer, que vai trabalhar com o indivíduo, né, um para um, mas também aqueles que trabalham a nível populacional, em programas de promoção da atividade física, na empresa, na Secretaria de Saúde ou algo do tipo. Quando a gente pergunta, né, a esses professores, você viu a publicação recente de fulano? Você viu a revista tal, que saiu um artigo tal? Muitas vezes a gente não tem essa aproximação, né? Por várias questões também. A gente não está culpando o indivíduo que não lê esse tipo de artigo, né? Mas por várias barreiras, né? Desde as barreiras individuais também, como também a barreira da língua, do inglês, né? Do acesso a essas revistas que muitas vezes são caríssimas para a gente publicar e caríssimas para que as pessoas possam comprar aqueles artigos que não estão abertos, né? Então, a gente precisa refletir, né? Eu tenho colocado isso mesmo, não somente como uma visão da sociedade, que a gente está tentando traduzir esses artigos por uma linguagem mais informal e mais acessível para a população, através de posts de Instagram, né? Sempre baseados no conhecimento científico. Então, não é desconsiderar o conhecimento científico, é fundamental a gente produzir, né? Mas o nosso desafio, enquanto professor e pesquisador, é fazer com que esse conhecimento que a gente conseguiu comprovar, conseguiu testar, seja transmitido de diversas formas, não somente no artigo científico. A gente publicou o artigo, mas precisa pensar em como passar aquele conhecimento na rede social, num podcast, numa entrevista, num bate-papo na TV, porque, infelizmente, a gente sabe que tem tantas pessoas, né, que não são da área, que estão falando sobre isso,
sem base nenhuma científica, e nós precisamos ocupar esses espaços também. Então, é importantíssimo a gente pensar e tentar ver, né, esse problema da divulgação do conhecimento sobre diversos focos, para que a gente não foque somente na revista. A revista é importante e precisamos dela, né, para que a gente possa realmente ter um espaço de produção desse conhecimento científico. Mas, para além da revista, precisamos transmitir para quem realmente a gente precisa mudar. Imagina um personal trainer ou um profissional que está lá no serviço de saúde da família, por exemplo, como é que ele vai ter acesso a essa informação? Tá? Então, a gente precisa realmente refletir bastante sobre isso. E falando em revista, né, da importância dessas revistas, nós aqui, né, da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, nós temos a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, que é um periódico muito importante na nossa área, onde a gente aceita, né, artigos em inglês, em português, espanhol, tá? Então, tem a parte mais quantitativa, mais qualitativa, então são artigos bem interessantes, né, que a gente tem publicado, e muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, a gente tem feito edições especiais sobre uma temática, por exemplo. Tá? Então, a gente fez uma temática somente para promoção da saúde ou da atividade física na educação física escolar, por exemplo. Tá? Então, é importante, e vocês, enquanto consumidores, leitores e pessoas que produzem conhecimento dessa área também podem propor, mandar um e-mail, mandar um recado, vamos propor um tal número, porque essa interação é importante para que a gente possa conciliar e ouvir, né, da população o que é que a gente precisa, o que é que a gente pode estar publicando, e a gente tem feito um trabalho bem interessante nessa revista também ao longo desses anos, que atualmente está sendo liderada pelos editores-chefes Priscila e Jeffer, então tem feito um trabalho bem, bem interessante. E aí a gente vai também para o outro desafio, né? Para essa disseminação, para essa produção do conhecimento, é fundamental isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Um encontro de um grupo de pesquisa, promovido por um grupo de pesquisa. Então, grupos de pesquisas e projetos de pesquisa são fundamentais. Nós, professores, nós, alunos, nós, revisores, a gente não faz pesquisa sozinho. Tá? Então, a gente precisa pensar em diferentes instituições, diferentes pesquisadores, em diversos níveis de carreira, que a gente sabe que tem pesquisadores que estão iniciando agora, que estão no meio da carreira, que já tem um amadurecimento dessa pesquisa. Então, conciliar essas pessoas sobre o olhar, né, e as experiências que todo mundo tem, acho que favorece e enriquece essa produção do conhecimento. E, além disso, de vários temas. A partir desse intercâmbio de conhecimento de instituições e pesquisadores, a gente vai pensar e perceber quais são as necessidades desses novos temas. Em algumas regiões, ainda são importantes e ainda são pertinentes pesquisas descritivas, porque a gente não tem nenhum dado, principalmente na região norte, né? Algumas regiões aqui do nosso Nordeste também. A gente não tem um dado, né? Um estudo populacional de diversas regiões, de diversos locais, por exemplo. Mas em outros, como principalmente nos grandes centros urbanos, como Salvador, Recife, Fortaleza, né, as capitais, a gente pode avançar em outros tipos de pesquisa também, não somente a nível populacional, mas a nível também individual. Tá? Então, a gente precisa realmente pensar nessas questões para que a gente possa realmente alcançar, né, qualidade de pesquisa, né, qualidade de produção, e possamos colher os frutos, que são as intervenções e a comprovação dessa implementação dessas pesquisas. Tá? Então, dentro da pesquisa, o que a gente precisa avançar? Né? Disseminar essas informações, não somente em periódicos científicos, mas de diversas outras formas. Tá? Tentar pensar e elaborar a partir do conhecimento do que se já tem, né? O que é que nós, professores, sempre recomendamos aos nossos alunos, né? Fazer uma revisão da literatura, olhar essa literatura para saber o que é que já existe sobre aquela temática, né? Para que a gente possa propor algo novo, tá? Então, outras abordagens, outros tipos de estudos, com instrumentos mais adequados, com análises mais avançadas, né? Com rigor metodológico, né? E ético, que a gente não pode deixar de falar sobre isso,
e também a participação desde o planejamento, né? Eu falei aqui no início da minha fala de hoje, que não é somente profissional da educação física, ou enfermagem, nutrição, fisioterapia, que pode atuar na atividade física. Se a gente tem esse olhar de outras pessoas de outras áreas, então, gestores, trabalhadores, os especialistas que estão dentro dessa área, precisam ser ouvidos também para que a gente possa ter ideias mais relevantes e possa ter, né, possibilidades de resolver problemas de pesquisa que são realmente baseados nas necessidades da nossa população. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia muito legal, mas será que aquela ideia, será que aquele objeto, será que aquele problema é realmente o que a população precisa? Né? Por isso que a gente vê que, infelizmente, muitas intervenções não dão certo, porque a gente quer copiar um modelo que aconteceu em outro local, com outra cultura, com outros fatores para aquele local que a gente não estudou, não conhecia muito bem. Quando a gente sai da intervenção, ela acaba, ela termina. Né? Enquanto o pesquisador está lá suando, fazendo de tudo que possa acontecer, ela continua. Né? Então, é importante a gente rever essas questões e pensar muito sobre isso. Então, é o que eu tenho pensado muito, né, sobre isso, de ouvir outras pessoas, tá? De colocar essas pessoas para participarem também, desde a elaboração até a construção, até porque fica mais fácil. Né? Quem já tem experiência de pesquisa, quem já está aqui na pós-graduação, quando a gente faz pesquisa, por exemplo, eu sempre faço minhas pesquisas na escola, como o meu público-alvo é criança e adolescente, então a gente ter um gestor, né, um secretário de educação, um secretário de saúde, um diretor da escola, que entende a importância dos hábitos saudáveis, da atividade física, aquela pesquisa vai fluir super bem naquela escola. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para uma escola que o diretor não está nem aí, não acha que aquilo que tem que tirar a educação física é da grade, que a educação física é em segundo plano. Então, é difícil de fazer pesquisa também, ou intervenção nessas escolas. Tá? Então, é importante a gente convidar e sensibilizar essas pessoas desde o planejamento, que vai favorecer o andamento das pesquisas e vamos ter realmente, acho que, frutos muito mais produtivos também. Em relação ao grupo de pesquisa, né, o fortalecimento desses grupos de pesquisa, desculpe aí pelo slide, ficou faltando aqui, de ter essa interação entre os grupos de pesquisa, o que, é que vocês estão fazendo aqui hoje. Né? Tem um grupo de pesquisa de atividade física e saúde, que eu também faço parte, que é da Paraíba, tenho aqui em Recife, que é da minha Universidade da Federal Rural de Pernambuco, tem outros grupos aqui no Nordeste, então se a gente consegue conciliar, de ter, por exemplo, um evento desse e chamar um representante de cada grupo de pesquisa para poder compartilhar o que é que vocês estão fazendo, o que é que está acontecendo. Por exemplo, saiu recentemente, né, o edital universal e tiveram algumas mudanças, acho que desde o ano passado, né, de que os professores que vão propor ou participar de alguma pesquisa, né, se candidatar a alguma pesquisa, só pode participar de uma pesquisa. Eu achei até interessante, porque muitas vezes a gente não consegue fazer, né, muita coisa, então a gente teve que fazer uma discussão, de ligar para um amigo, de um colega que é bom naquela área, de convidar, então meio que forçou a gente, né, de uma certa forma, a trabalhar em grupo, né, porque fica difícil a gente poder trabalhar sozinho, principalmente com os desafios de pouco investimento no campo da promoção de conhecimento científico no nosso país, infelizmente. E aí, eu falei um pouco dos desafios da pesquisa, né? E os desafios também nas intervenções. A partir do momento que a gente possa entender melhor esses problemas, né, e poder também produzir intervenções, pesquisas baseadas em intervenções, a gente precisa de investimento. A gente sabe que, infelizmente, uma intervenção, um estudo de intervenção, por exemplo, ele gasta muito dinheiro, né? E, além disso, é a partir dessas intervenções que a gente prova, testa a nível de um projeto piloto, muitas vezes, elas vão favorecer essa implementação de políticas públicas, né? Tentar ter parcerias, tentar também nessa intervenção ter a participação de diversos públicos para que a gente possa realmente colher, né, esses frutos e termos esses estudos mais robustos, mais qualificados, para que aquilo possa ser transmitido ou replicado em diversas partes do país. Tá? Então, é muito importante. E a gente, enquanto
professor, né, aqui dos grupos de pesquisa, a partir desses investimentos, em que sentido? Desde a nossa universidade, né, de propor alguma forma da gente poder tentar fazer pesquisa, né, como também ter outros tipos de investimentos, né, de instituições públicas, privadas, para essa produção desse conhecimento. E o desafio em relação ao monitoramento, que foram aqueles 3 tópicos que eu coloquei lá no início, né? É fundamental para a nossa área, para a área da atividade física e saúde, a continuidade do monitoramento. Então, desde o monitoramento, aqui em Pernambuco, por exemplo, o professor Mauro Barros, né, já faz um trabalho bem interessante, onde eu participei, tive essa honra de participar desses estudos, do estudo Atitude, onde é um monitoramento, né, um estudo de tendência dos estudantes do ensino médio do estado de Pernambuco. Então, desde 2006, a cada 5 anos, a gente coletou esses dados e comparou, e tem esse monitoramento com os mesmos instrumentos. É muito interessante. Tá? Isso a gente vê aqui no Brasil, né, na Pense, com os estudantes do 9º ano, como também do Vigitel, que é feito apenas nas capitais, mas tentarmos, né, enquanto área, ter esse monitoramento em outros ciclos de vida. Por exemplo, na primeira infância, a gente não tem dados, nada da primeira infância, né? Como também alguns adolescentes a gente só tem no 9º ano, ou um pouquinho mais velho, ou um pouquinho mais novo, também dos idosos. Hoje a gente também está classificando dos super idosos, né, de pessoas que estão vivendo mais, a gente realmente precisa estudá-los para entender essas questões, né? Uma outra coisa que a gente precisa realmente repensar enquanto área é nessa avaliação das implementações. Muitas vezes são implementadas ideias maravilhosas e brilhantes, mas a gente não tem, né, uma forma de avaliar para realmente saber se aquilo ali gerou algum impacto ou não. Desde o impacto da mudança do comportamento, que a gente sabe que muitas vezes não é de 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, vai depender realmente de uma longa trajetória, mas também de impactos econômicos e financeiros, o custo que aquilo teve. Então, se a gente não tem uma avaliação antes, durante, depois, né, com instrumentos, né, com ética, com responsabilidade, vai ficar muito difícil a gente ter dados importantes sobre essa implementação. E, mais uma vez, também colocando aí, também no monitoramento, a participação de diversos públicos, tá? Então, gestores, trabalhadores. Então, esse tópico aí vai ser quase que um mantra em toda a minha apresentação. A gente precisa ampliar. Nós não somos dono do conhecimento, nós não somos os únicos que estudam atividade física e saúde. Nós precisamos de pessoas com outros olhares, com outras expertises, porque o problema não está somente no movimento, em se movimentar. O problema é muito maior, como eu falei aqui no início, que é a partir do entendimento de uma análise ecológica, né, de todo o sistema que vai nos favorecer a adotarmos ou não hábitos saudáveis, dentre eles a atividade física. Então, a gente precisa realmente repensar e se juntar. Então, o objetivo da sociedade também é esse, a gente juntar ideias diferentes, pessoas diferentes, com expectativas diferentes, para que juntos a gente possa, né, tentarmos construir esse conhecimento, tá? Então, mais uma vez, eu convido a todos e todas, né, a poder participar do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que vai ser muito legal, num ambiente maravilhoso, de 25 a 28 de outubro, já está pertinho, ainda dá tempo de se inscrever, né? Espero vê-los em breve, tá? Na cidade de Garopaba, Santa Catarina. E também deixo aqui os meus contatos e o da sociedade, e convido, né, para que vocês possam nos seguir nas redes sociais, sempre tem muita interação, né, sempre promovendo lives e eventos, alguns exclusivos para sócios, outros abertos, e sempre está nesse momento de interação, para que a gente realmente possa se aproximar do público, né, para que a gente possa realmente trocar essas experiências e avançarmos e continuarmos aí com esses avanços na área da atividade física e saúde. Eu fico à disposição para alguma pergunta, alguma interação, e agradeço muito, fico muito feliz, muito honrada de participar desse evento. O professor Silvio é uma pessoa assim, que eu tenho muito afeto, muito carinho, uma pessoa que contribui bastante na área, já se conhece já há um bom tempo, e tenho certeza que vocês aí terão um futuro muito, muito brilhante aí na pós-graduação de vocês, e contem sempre comigo, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, obrigada.
Obrigada, professora Cecília. Foi ótimo ouvi-la, ficamos muito felizes, uma palestra excelente. E eu acho que vou fazer uma pergunta, né, que eu fiquei bastante interessada. Logo mais, no nosso programa de pós-graduação, nós vamos ter processo seletivo, né, para o ingresso de novos estudantes. E nós percebemos, né, que as pesquisas na área da atividade física têm avançado cada vez mais e são muito importantes para a sociedade. Aí eu gostaria de saber se a professora teria alguma dica para algum estudante de graduação que está nos assistindo, que tenha interesse em fazer pesquisa na área da atividade física e saúde, se teria algum incentivo, né, para deixar para nós. Muito bom, muito bom. Pois é, a gente termina tendo algumas ideias, né, que a gente não consegue fazer nada sozinhos, mas tem muita coisa sendo investigada, né, sobre as questões dessa motivação para as práticas de atividade física, né, principalmente nas pessoas de diversas faixas etárias, né, mas também os idosos. A gente tem alcançado muito as mulheres, mas os homens, a aderência é muito baixa a programas de promoção da saúde, né, programas públicos. Então, é bem interessante. Uma outra questão que ainda a gente tem pouquíssimos dados, quem tiver interesse, é sobre a primeira infância, né? Sobre essa idadezinha de 2 a 5 anos, a 6 anos, a idade que ainda não está oficialmente nas escolas formais, nas escolas públicas formais, e que a gente tem percebido o aumento, né, do comportamento sedentário, da diminuição bem acentuada da atividade física, né? Então, a gente tem visto isso bastante. E dos adolescentes é isso. A gente vê na primeira fase da adolescência, né, dos 10 aos 13, 14, a gente vê ainda uma interação grande nas escolas, mas no ensino médio ainda é muito, muito baixa a participação nas aulas de educação física. Então, tem muita coisa legal para ser estudada, muita coisa boa, e podem pensar também algo relacionados à atividade física também em outros ambientes, né? Em parques, em ambientes públicos. Então, tem muita ideia legal. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, querem fazer mais alguma pergunta para a professora Cecília, aproveitar que ela está aqui conosco. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que é: temos visto a ampliação das estruturas físicas para esporte na escola, no ensino médio, no entanto, as aulas de educação física ainda estão em tempos reduzidos. E o pessoal está fazendo comentário aqui no chat, né? Parabéns para a professora Cecília, reflexões importantes, né? Muito bom. Bom, penso que nós já podemos ir encaminhando para o encerramento. Se a professora Cecília quiser acrescentar mais alguma informação, mais algum comentário. Só baseado nessa fala aí da Ana Rita, né? A gente vê que às vezes essa falta dessa comunicação, né? Muitas vezes os gestores veem que apenas oferecer a estrutura é suficiente, né? Mas a gente sabe que precisamos ter, né, dar essa oportunidade, ter o espaço da educação física. Hoje em dia, né, em alguns países da Europa, principalmente, em alguns estados dos Estados Unidos, tem aumentado, né, o número da aula de educação física, né? Então, não é reduzir. Quanto mais tempo a gente tem, porque a educação física, o movimento, a atividade física está relacionada à melhor aprendizagem, a menor falta, menor evasão escolar, melhor rendimento, melhores notas. Então, a gente precisa realmente comprovar isso, mostrar para os nossos gestores que isso acontece, para que a gente realmente possa garantir os espaços, que infelizmente está sendo cada vez mais reduzido, né? Internet, acho que está cortando um pouquinho. Professora, está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Olá, Cecília, tudo Oi, bem? Acredito que a Grazi está com problema de transmissão,
Mas chegaram aqui muitas perguntas interessantes. O Marcos, ele perguntou aqui como você vê estratégias de planejamento participativo, comunidade, gestão pública e universidade, na produção de conhecimentos e intervenções em atividade física, se existem casos de sucesso dentro dessa abordagem no contexto da gestão pública, universidades e comunidade. Excelente pergunta, Marcos. E temos, né? Infelizmente ainda não são muitos, mas temos alguns, né? Então, eu tive a oportunidade de participar aqui em Recife, né? Na época era o Exercício de Saúde, que se tornou Academia da Cidade e foi colocado como modelo, como Academia da Saúde. Então, começou como um projeto universitário, de uma extensão universitária, né? Teve envolvimento da prefeitura na época. E temos outros casos também, em Vitória do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Aracaju, de projetos semelhantes. Tá? Então, é muito importante, quando tem esse planejamento, né, dessas intervenções, dentro desse contexto multiprofissional e em diversos níveis, né, individual, governamental, institucional, favorece bastante a duração e ao sucesso desses projetos. Então, é uma tendência e a gente realmente precisa estudar mais e precisa fazer mais, né, para termos outros novos casos de sucesso também. Ótimo. Não sei se a professora tinha ouvido a minha pergunta sobre a publicação do guia. Não sei se... Não, quando eu perguntei, minha internet caiu. Foi. Eu fiquei pensando se a professora percebeu mudanças, né, depois da disseminação do guia de atividade física e saúde, de atividade física. Uhum. Há um projeto, né, e já está em andamento, né, o Ministério da Saúde não somente encomendou a publicação do guia, mas também o acompanhamento dessa disseminação e dessa evolução, e esse projeto deve durar, né, para a gente conseguir colher esses resultados, é uma pesquisa longa, né, de 5 a 10 anos, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, então cada um fazendo a sua parte, né, eventos como esse, né, a gente disseminando nos nossos grupos de pesquisa, nas escolas, nos espaços públicos, a gente, ao longo do tempo, vai ter esses resultados, mas a curto prazo é muito difícil a gente colher, né? Muito difícil. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, a Milena está perguntando como fazer pesquisa na educação básica com idosos, né? Não sei se seria uma pergunta assim, bastante ampla, né? Acho que poderia ter várias possibilidades, mas se a professora quiser comentar. Pois é, está tendo, né, alguns incentivos, né, principalmente das universidades, como a outra, acho que foi o Marcos que tinha colocado anteriormente, de fazer essa interação, né, das universidades abrirem espaço para esses idosos, né, as escolas também abrirem espaço para esses idosos. Então, primeiro é mapear, saber onde esses idosos estão, né, saber quais são essas necessidades, saber qual o nível dentro dessas possibilidades, para que depois possa ver realmente o que é que se vai investigar em relação a hábitos de saúde, atividade física, mas também uma população ainda muito carente. São pesquisas bem interessantes. Eu tenho certeza que vocês devem ter aí pensado em bastantes possibilidades. Mais uma vez, eu me coloco à disposição, meu e-mail, professor Silvio, professora Graziele, tem o meu contato. Fico aí à disposição para a gente trocar algumas ideias. Obrigada, professora Cecília, foi uma enorme satisfação tê-la conosco. Vou deixar aqui um lembrete para o pessoal que está nos assistindo. Amanhã as atividades do encerramento serão presenciais, tá, no campo da UESC, e haverá a lista de presença. Essa palestra nossa aqui vai ficar durante 24 horas no YouTube gravada, então quem quiser assistir no outro horário também vai ficar disponível. Gostaria imensamente, né, em nome do programa de pós-graduação em Educação Física, agradecer a professora Cecília e também ao grupo de pesquisa que está promovendo, né, através do nome do professor Silvio, coordenador do grupo. Agradecimentos também ao professor Alexandre Justus, diretor do Departamento de Ciências da Saúde, o coordenador do programa de Educação Física da UESC, né, o nosso coordenador Marcos Minucci,
Também a coordenadora da pós-graduação na UESB, a professora Clarice Alves dos Santos, e também deixar um agradecimento especial aqui ao Tiago, né, professor Tiago, que está ajudando nessa organização, também a Sueila, que contribuiu bastante hoje conosco e também com a organização, ao professor Silvio, já falei, né, coordenador do grupo, e a professora também Ana Maria Alvarenga, que também tem nos auxiliado aí, também está colaborando e coordenando esse evento. Agradeço a todos os participantes por estarem aqui conosco e essa excelente noite que nós tivemos aqui com a presença da professora Cecília. Tá? Vou agradecer e assim encerro o evento. Um abraço a todos e esperamos vocês amanhã lá para a gente dar continuidade e finalizar nosso evento com chave de ouro. Um abraço e boa noite.